Olá! Hoje a gente vai mergulhar num conceito que está bem no coração de um dos maiores movimentos cristãos do mundo: o batismo no Espírito Santo. Um tema e tanto. E para guiar nossa análise, a gente está com trechos do capítulo 7 do livro Pneumatologia, do Gutierre Siqueira. A nossa missão aqui é tentar entender o que essa experiência significa de verdade, sabe? Por que ela é tão central para a fé pentecostal? E como ela se diferencia de outras visões, né? A católica, a protestante reformada. Exato. E o autor já começa com uma imagem poderosa. Ele diz que não é só uma doutrina, mas um revestimento de poder. Pois é, e essa ideia de poder é a chave de tudo. O livro argumenta que, para o pentecostalismo, é impossível pensar em evangelização eficaz, em missão, sem a ação direta do Espírito. Ah, então já começa com uma ideia de dependência. Total. A visão que ele apresenta é que a pessoa cristã não é um agente autônomo, agindo sozinha. Pelo contrário, ela é capacitada para uma tarefa que é maior do que ela e que é feita em comunidade. Certo. Então não é uma experiência para consumo próprio, digamos assim. De jeito nenhum. A essência dela aponta para fora, para o serviço. Mas pelo que eu entendi, o autor já deixa claro que não existe um consenso sobre o assunto, né? Parece que cada tradição lê essa ideia de um jeito. Exato. O livro mapeia para a gente basicamente três grandes interpretações. Ok. A primeira é a pentecostal, que é o foco. Para eles, o batismo no Espírito é uma experiência que vem depois da conversão, focada nessa capacitação de poder. É daí que saem as práticas mais conhecidas deles: os dons, a liturgia mais vibrante, a evangelização mais ousada. Certo. E as outras? Depois vem a visão do protestantismo histórico. Pensa nos reformados, luteranos, anglicanos. Para eles, geralmente, o batismo no Espírito acontece na conversão. É tipo sinônimo de se tornar cristão. Ah, então é o mesmo evento. Exato. E por fim, a visão católica, que tradicionalmente associa essa experiência ao sacramento do batismo na água. Três visões, um mesmo termo. Entendi. Então a briga toda é sobre quando e para que essa experiência acontece. Basicamente isso. E, imagino eu, a raiz dessa divergência toda está na forma como cada um lê a Bíblia. Onde o autor aponta que está o nó dessa questão? Precisamente. O nó é todo interpretativo. A visão protestante tradicional, por exemplo, ela se apoia muito numa passagem de Paulo, lá em Coríntios 12, onde ele diz que em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Certo. A lógica é simples. Se fomos batizados no Espírito para entrar no corpo de Cristo, e a gente entra no corpo na conversão, então é tudo a mesma coisa. Faz sentido olhando só para esse texto. Pois é. O problema, segundo o autor, é que essa interpretação acaba tendo que ignorar ou reinterpretar várias outras passagens, especialmente nos Evangelhos e em Atos, onde Jesus e os apóstolos falam de um batismo no Espírito com um sentido bem diferente. O que me leva a uma pergunta que parece óbvia, mas que o autor diz ser central. Será que todos esses textos estão descrevendo exatamente o mesmo fenômeno? E a resposta que a fonte dá, da perspectiva pentecostal, é um sonoro não. Um não bem claro. Claríssimo. O argumento é que o contexto de cada passagem é que manda. O que Paulo está descrevendo para a igreja de Corinto, que é sobre unidade, não é necessariamente o mesmo que Lucas descreve em Atos, que é sobre receber poder para testemunhar. Tratar tudo como um pacote só acaba, na visão dele, achatando a riqueza do texto. E é aqui que o autor aponta para um vício de interpretação que, sinceramente, me parece bem comum. Ele chama de cânon dentro do cânon. O que seria isso? Cânon dentro do cânon. É a tendência de escolher uma parte da Bíblia, tipo um livro ou um autor, como a chave para interpretar todo o resto. Ah, tipo uma lente principal? Exatamente. Ele aponta que, em alguns círculos protestantes, as cartas de Paulo viraram essa superchave. E aí os evangelhos ou o livro de Atos acabam sendo lidos através de Paulo, sabe? E ele critica isso citando a própria Bíblia, 2 Timóteo, que diz que toda a escritura é inspirada por Deus. A proposta é uma leitura mais holística, que deixa cada parte falar por si.
Ok, então se os textos falam de coisas diferentes, mas complementares, como a fonte organiza isso para a gente entender? Qual é a proposta pentecostal para desfazer esse nó? Para ajudar a gente, o livro quebra isso em duas ideias. E a chave está numa única palavrinha, uma preposição no grego que muda tudo. De um lado, temos o batismo pelo Espírito. Pelo Espírito. Isso. Este seria o evento da conversão. O agente da ação é o Espírito Santo. É ele quem batiza a pessoa, ou seja, insere a pessoa no corpo de Cristo. É sobre salvação. É o que Paulo descreve lá em Coríntios. Certo, pelo Espírito. Salvação. E a outra ideia? A outra é o batismo no Espírito. Aqui a experiência é outra. É o tal revestimento de poder para a missão. E o mais interessante, segundo os Evangelhos e Atos, o agente batizador aqui não é o Espírito, é o próprio Jesus Cristo. Ah, o agente muda. O agente muda. Jesus é quem batiza o crente no Espírito. Então a mudança na preposição e no agente indica duas obras distintas. Uma para nos salvar, outra para nos capacitar. Essa distinção é bem útil, na verdade. Então vamos detalhar um pouco mais. O batismo pelo Espírito é a entrada na vida cristã. Os sinais seriam o que a Bíblia chama de fruto do Espírito, certo? Amor, paciência, bondade, a formação do caráter. Perfeito. Já o batismo no Espírito é sobre capacitação para a missão. A fonte até cita teólogos importantes no Brasil, como Antônio Gilberto. Para ele é uma dotação de poder do alto que leva a uma adoração mais profunda e a um serviço mais eficiente. Um impulso, então. Um impulso. Outro nome citado, Meyer Pureman, diz que o propósito é dar energia à natureza humana para um serviço especial para Deus. A consequência prática disso, segundo o autor, é uma vitalidade missionária sem precedentes. É o que transforma seguidores em testemunhas. Mas essa ideia de uma segunda experiência depois da conversão, ela não cria uma espécie de cristianismo de duas classes? Tipo aqueles que só se converteram e os supercristãos que receberam essa segunda bênção? A fonte aborda essa crítica? Sim, e com bastante cuidado. O autor reconhece que os primeiros pentecostais usavam essa linguagem de segunda bênção. Era comum. No entanto, ele argumenta que essa terminologia foi abandonada há décadas pela teologia pentecostal mais séria. Não se usa mais. Não. Ele cita o teólogo Anthony Palma para esclarecer que, embora seja uma obra distinta da regeneração, isso não quer dizer que a salvação tem duas etapas, ou que uma é superior à outra. Não é uma segunda obra da graça que torna as outras experiências com Deus, obsoletas. Então a ênfase não é numa hierarquia de experiências. De forma alguma. A ênfase, segundo a fonte, é no equilíbrio. A conversão e o fruto do Espírito, ou seja, um caráter santo, são vistos como ainda mais importantes que os dons. A experiência carismática sem um caráter transformado é vista como algo perigoso, vazio. O poder é para o serviço, não para o status. Entendi. O poder é para servir. E imagino que a manifestação mais visível desse poder, segundo a fonte, são os famosos dons espirituais, certo? É aí que a coisa fica mais concreta. Exatamente. A fonte descreve os dons como a manifestação visível do Espírito no culto, na vida da igreja. É uma das grandes contribuições do pentecostalismo, essa ideia de que Deus não é só um espectador silencioso, ele participa da vida da comunidade. Isso é forte. E o contexto histórico que o autor traz aqui é fascinante. Ele lembra que Paulo escreveu sobre os dons para igrejas em cidades como Corinto e Roma. Que não eram exatamente lugares tranquilos e organizados. Longe disso. Eram centros cosmopolitas, pagãos, com muitas religiões, cultos de mistério. Um ambiente muito místico, sabe? Barulhento. Parecido com o nosso hoje, de certa forma. Muito parecido. Com essa busca por todo tipo de experiência espiritual. Nossa, essa conexão é ótima. Isso levanta uma questão importante. Se o ambiente já era cheio de experiências místicas, transes e profecias, como o cristianismo se diferenciou? O que impedia que os dons espirituais virassem só mais um espetáculo? Essa é a pergunta-chave que a fonte explora. Os cultos pagãos da época, eles tinham transes descontrolados, mensagens sem nexo, até embriaguez ritualística. Era o espetáculo pelo espetáculo. E Paulo bate de frente com isso. Ele insiste que a experiência cristã tem que ser ordeira e, acima de tudo,
inteligível. Inteligível. Sim, o objetivo não é o êxtase individual, é a edificação da comunidade. Ele chega a dizer de forma quase irônica que prefere falar 5 palavras que todo mundo entenda do que 10.000 numa língua que ninguém compreende. A clareza era o grande diferencial. Baseado numa observação de Paulo. Os ídolos pagãos são mudos. Mudos. Eles não se comunicam de forma coerente. A experiência carismática cristã, por outro lado, tem um critério de autenticidade muito claro. A confissão de que Jesus é o Senhor. Esse é o filtro. Qualquer manifestação, por mais impressionante que seja, que não aponte para a centralidade de Cristo é, segundo essa visão, suspeita. A fé carismática autêntica é, portanto, necessariamente cristocêntrica. Então, para a gente amarrar tudo que a gente viu na fonte, o que tudo isso significa no fim das contas? Olha, significa, primeiro, que um termo como batismo no Espírito Santo é muito mais complexo do que parece. Tem várias interpretações legítimas dentro do cristianismo. Certo? Segundo, que a perspectiva pentecostal, que foi nosso foco, enxerga isso não como um upgrade da salvação, mas como uma capacitação de poder para a missão, distinta da conversão, mas não superior a ela. E o equilíbrio? E o equilíbrio, exato. Por fim, essa visão, quando bem compreendida, busca um equilíbrio delicado entre a experiência, que são os dons, e o caráter, que é o fruto. E sempre com foco na clareza e na centralidade de Cristo. Tudo para que a igreja seja fortalecida. Excelente resumo. E para a gente terminar, que pensamento final a fonte nos deixa para refletir? Inteligível. E isso me faz pensar no nosso mundo de hoje, que é saturado de ruídos, de mensagens vazias, de espetáculos sem substância. O que significa para uma prática espiritual insistir na comunicação com sentido? Uma comunicação centrada numa mensagem clara, em vez de se render a um mero show ou à experiência que é puramente subjetiva, individualista. Como essa ideia antiga de um Deus que fala para edificar uma comunidade desafia as nossas noções modernas de espiritualidade, tanto dentro quanto fora dos círculos religiosos.